Shalom, vamos fazer a leitura e meditação dos Salmos 14. É um salmo de Davi. Os tolos falam em seu coração: não há Deus. Agem de forma corruptível. Seus feitos são vis. Ninguém pratica o que é correto. Do céu, Adonai observa a humanidade para ver se alguém tem entendimento, se alguém busca a Deus, mas todos se desviaram, todos são igualmente corruptos. Ninguém faz o que é certo, nem mesmo uma única pessoa. Será que nunca aprendem? Todos aqueles praticantes do mal, que devoram o meu povo como se estivessem comendo pão e nunca clamam por Adonai. Ali estão eles, amargamente aterrorizados, pois Deus está ao lado dos que são corretos. Vocês podem tecer planos para os humildes, mas o refúgio deles é Adonai. Como eu gostaria que a salvação de Israel viesse de Sion. Quando Adonai restaurar a sorte de seu povo, Jacó se regozijará, Israel ficará contente. Bom, este Salmos 14, ele é idêntico ao Salmo 53. Então, eu vou colocar os dois já juntos, porque são realmente idênticos. Não tem muita diferença entre um e entre o outro. O homem sem Deus, ele fala aqui. O que é o homem sem Deus? Nós comumente chamamos de ateu. Tel é Deus, né? E há essa partícula, é uma partícula de negação, então não Deus, né? Sem Deus. Mas este salmo ele fala daquele ateu prático, aquele que realmente escolhe viver sem Deus. Ele vive como se Deus não existisse. E por que esse tipo de pessoa ele age desta forma? Porque são orgulhosos. É a principal razão de ser um ateu, o orgulho. Então, pessoas que não se submetem à autoridade, geralmente autoridade alguma, seja no céu, na terra, embaixo da terra, não se submete à autoridade. Então, são pessoas que se acham os próprios deuses, não há ninguém acima deles. Essas pessoas não querem Deus, não precisam de Deus, entre aspas, né? É o que eles pensam. Então, esse é um tipo de pessoa que é ateu, o orgulhoso, o soberbo. Outro tipo de pessoa que se torna um ateu é quando sofre alguma dor na vida, alguma perda significativa e ele acaba atribuindo isso a Deus. E essa pessoa ela não compreende, né, por que as coisas ruins acontecem e ela coloca toda a culpa sobre Deus. Então ele se torna um ateu por causa disso. Existem os ateus também porque não querem se submeter a uma autoridade, eles querem viver livremente, eles não querem se libertar do pecado, eles amam o pecado, eles querem continuar desta forma que eles consideram uma vida livre, né? Que na verdade não existe nada de liberdade nisso, mas sim uma grande prisão. Porque nós somos verdadeiramente livres em Cristo. Em Cristo, porque em Cristo nós conseguimos sair destas prisões. A palavra quando ele diz aqui os tolos, né, falam em seu coração, a palavra tolo no hebraico é a palavra Nabal. Essa palavra Nabal, ela significa insensato, estúpido, tolo. E existe uma pessoa nas Sagradas Escrituras que inclusive tem este nome Nabal e a sua vida realmente é de um tolo.
ele é esposo de Abigail. Está escrito em 1 Samuel 25, 25. Eu vou ler um pedaço, depois vocês podem ler o capítulo todo. Meu Senhor, não, falando com Davi, não des atenção àquele homem mau. A própria esposa diz, né? Aquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. Então, este homem, um homem insensato, um homem estúpido, tolo. A palavra, ela vai falar sobre a insensatez, sobre os tolos, muito no livro de Provérbios. Provérbios 13, 16, que diz assim: todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. Provérbios 10, 1, o filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Provérbios 23, 9, não vale a pena conversar com o tolo, pois ele despreza a sabedoria do que você fala. Depois nós temos no livro de Mateus 7, 26, mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Então, está dando outra característica do tolo, aquele que ouve as palavras, mas não as coloca em prática. Então, constrói a sua casa sobre a areia. No livro de Eclesiastes diz: o tolo cruza os braços e destrói a própria vida. Tito 3,3: houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. 1 Coríntios 1,27: mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. 1 Samuel 13,13: disse Samuel, você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Aqui ele estava puxando a orelha de Saul. 1 Samuel 26, 21. Então Saul disse: pequei, volte, meu filho Davi. Como hoje você considerou preciosa a minha vida, não farei mal a você de novo. Tenho agido como um tolo e cometi um grande erro. Isaías 64, 6 vai dizer: todos nós, porém, somos como uma coisa impura, e todas as nossas justiças são como trapos imundos, e todos nós iremos murchar como uma folha, e nossas iniquidades, como o vento, nos têm arrasado. Depois, no livro de João, nós vamos ler o capítulo 15, o versículo 16. Não foram vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vos dê. Depois ele diz aqui também: ninguém age bem. O verso 1 ao verso 3, ele vai dizer, todos são corruptos, não há uma pessoa, uma única pessoa que faça o que é certo, todos estão desviados. Depois ele diz, são obstinados. Sobre obstinados, nós temos vários versículos que vão falar. Eclesiastes, no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, o verso 29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas invenções. Isaías 53, 6.
Todos nós, como ovelhas, temos nos desviado. Nós temos nos afastado, cada um para o seu próprio caminho, e o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Falando aqui, né, de Yahushua, Jesus Cristo, que ele, né, levou as nossas iniquidades sobre ele. Jeremias 2:13, Romanos 3:23. Porque todos pecaram e estão privados da glória de Deus. O verso 24, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo. Então, essa é a função, ou esse é o motivo pelo qual Deus enviou o seu único Filho para este mundo, para que nós pudéssemos ter esta chance de redenção, porque nós todos estávamos desviados, todos nós, e as pessoas que escolhem continuar longe de Deus, aquelas pessoas que não querem se submeter à autoridade de Deus, elas, por escolha, né, podem ser consideradas então Nabal, pessoas insensatas, pessoas estúpidas, pessoas tolas. Outro fato bem interessante é que os ditos ateus, eles falam, né, como que pode existir Deus com tanta maldade no mundo? Isso é uma frase recorrente. Eu já escutei muitas vezes esse questionamento. Só que a maldade no mundo, ela procede de onde? Do coração do homem. É o coração do homem, é esse coração corrupto, esse coração teimoso, esse coração que não se rende à autoridade de Deus, esse coração insensato, que não teme a Deus, não obedece os seus mandamentos, esses que geram essas maldades no mundo. O afastamento de Deus é pela escolha de cada um. Eu escolho que Deus se afaste de mim. É como duas pessoas. Ela diz para outra: você me faz mal. Eu não quero você perto de mim. Fica longe de mim. O mais distante possível eu quero você de mim. De preferência que você vá para outra cidade, para outro país, para outro continente. Vai longe de mim. Eu não quero você ditando regras sobre a minha vida. Eu não quero você dizendo o que eu devo ou não devo fazer. Se afasta de mim. É isso que os insensatos, os tolos, falam para Deus. Aí, quando as coisas acontecem, Deus é culpado? Aquela pessoa mesmo mandou Deus para longe. Como que Deus vai agir se aquela pessoa não quer Deus perto? Deus nunca vai impor a sua vontade sobre quem não quer. Ele não é um tirano. Se você tem a ideia de Deus como um tirano, é porque você tem algum problema com a paternidade do seu pai terreno. Talvez o seu pai terreno foi um tirano, ou talvez até um pai ausente. Talvez você nunca conheceu o seu pai. Então, a imagem que você tem de Deus é a imagem que você tem do seu pai terreno. Só que Deus não é assim. Não atribua qualidades humanas a Deus.
Não atribua defeitos humanos a Deus. Deus não se compara a nada disso. Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. Procure conhecer a Deus. Busque a Deus. E você vai conhecer a bondade, o amor, a fidelidade de Deus. Ele está de braços abertos para receber a qualquer um, escute, a qualquer um que o procure. Ele não é homem para que faça distinção de raça, cor. Se você o buscar de todo o coração, Ele está de braços abertos. Quando nós nos arrependemos, aquela pessoa se arrependeu de ter mandado o outro embora para longe, se arrependeu. E ela pede, volta, eu quero você perto agora. Eu entendi que você não é o responsável pelas mazelas da minha vida. Sou eu o responsável pelas mazelas da minha vida. Esse é o entendimento mais precioso que um ser humano pode ter. Quando eu entendo que o mal não está fora de mim, mas o mal está dentro de mim, eu vou entender que Deus é bom e quer o nosso bem. Amém? Vamos orar? Aleluia. Obrigada, Senhor, por essa palavra abençoada. Obrigada pelos salmos, escrito por Davi, os Salmos 14, que nos leva a essa reflexão tão profunda de quem Tu és, do quão maravilhoso Tu és, do quão bondoso, do quanto Tu nos ama, e a Tua vontade é estar perto de nós e não longe, mas nós, porque nós somos maus, nós somos tolos, nós muitas vezes e quantas vezes nós Te mandamos embora das nossas vidas. Mas hoje, Pai, eu tenho certeza que tem pessoas aqui ouvindo este áudio, este vídeo e entendendo que cometeu um grande erro de ter Te mandado embora da sua vida. E se arrepende e pede, volta, Deus. Eu quero me aproximar de Ti de todo o meu coração. Eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu quero me entregar inteiramente, não em porções, não em pedaços, mas íntegro, de forma íntegra, na totalidade. Eu quero me entregar a Ti, Senhor, entendendo que também Yahushua HaMashiach, Jesus Cristo, porque Deus me amou de forma tão profunda, enviou o Seu Filho para fazer a expiação dos meus pecados, naquela cruz, naquele madeiro, derramando o Seu sangue precioso. Então eu digo sim, eu quero. Eu quero Deus. Eu quero experimentar as boas novas de Deus. Aleluia. Santo, 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 santo. Obrigada, Senhor. Essa pessoa que está dizendo sim, Pai. Essa pessoa que entendeu. A partir de hoje ela faz parte da grande família de Deus. A grande família de Deus. E vai caminhar contigo, eu tenho certeza, Pai, que Tu já deu ordem aos Teus anjos para estarem pegando em suas mãos e conduzindo neste caminho de Techuvá, que vai nos levar de volta para casa, avivados, transformados, novas criaturas, renovadas as nossas mentes para a honra e glória Tua, Senhor. Aleluia. Obrigada, meu Deus. Eu Te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.